Meus irmãos, nós estamos diante do sexto Eu Sou de Jesus, aqui no Evangelho de João. Nós vimos, até agora, nós vimos que Ele é o pão da vida, a luz do mundo. O que mais? Me ajuda aí. A porta das ovelhas, o bom pastor. E pronto, né? Falta o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E aí? E aí? E a ressurreição e a vida? Não tem, não? Tem, né? Então a gente viu também, com base em João, capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, que Jesus é a ressurreição e a vida. Semana passada, não foi? E hoje nós vamos aí, capítulo 14, e versículo 6, quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê a um Pai senão por mim. Meus irmãos, essas palavras do Senhor Jesus são ditas num ambiente de muita perturbação. O Senhor Jesus, ele está ciente de que chegou a sua hora de ser glorificado. Então essas palavras que ele diz aqui para os seus discípulos é num ambiente onde o coração dos discípulos e até do próprio Senhor Jesus está agitado. Está uma perturbação. Deixa-me só situar os irmãos. Nós vimos no capítulo 11 a ressurreição de Lázaro. No final do capítulo 11, depois da ressurreição de Lázaro, muitas pessoas creram em Jesus. Muitos judeus creram em Jesus. Outros judeus foram contar para os fariseus, como quem diz: ei, fariseus, olha só, aquele Jesus fez milagres. E os fariseus ficaram com raiva. E tentaram montar uma situação para pegar Jesus, até apedrejar Jesus, né? Mas não deu muito certo. Então Jesus ele sai daquela região onde ele estava, né? E ele vai para uma região chamada Efraim. O Senhor Jesus então sai para não ser pego pelos judeus, até porque não era ainda a sua hora de ser pego pelos judeus. Aí nós chegamos no capítulo 12, onde o Senhor Jesus está perto da Páscoa, né? 6 dias antes da Páscoa, o Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, ele vai para Betânia, a mesma cidade lá, onde Lázaro morava, junto com suas irmãs, Marta e Maria. E o Senhor Jesus, então, tem um jantar, um jantar com essa família. E nesse jantar foi onde aconteceu aquela cena onde a irmã de Lázaro, Maria, lava os pés de Jesus com um bálsamo, com um nardo puro, né? Com perfume muito cheiroso, né? Parece que era melhor do que o Senhor N, do que outros aí, da Boticário, sei lá. Da avó, né? Vamos fazer propaganda, né? Era bom mesmo. Aí quebraram, aí a Maria, ela derrubou todo aquele perfume, era caro, né? Derrubou todo aquele perfume sobre os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. Foi aqui no capítulo 12 essa história, né? Nessa ocasião, Judas, cheio de boas intenções, Judas disse: era melhor que ela não tivesse feito isso, até porque era um perfume caro. Era melhor que não tivesse feito isso, que pegasse esse perfume e vendesse e desse aos pobres. Aí João, o autor do Evangelho, nos diz que, na verdade, Judas não tinha uma boa intenção. Na verdade, o dinheiro que ia para a sacolinha, ele pegava o dele, né? Ele pegava a parte dele, ou seja, era ladrão. Judas. Então, ele dá uma de sonso, né? Devia ter pego esse dinheiro aqui, devia ter vendido, pega o dinheiro e dado aos pobres. Não estava nem aí para os pobres. O pobre era ele, né? Enfim, parecem uns políticos aí, né? Deu dinheiro aos pobres. Não, o pobre era ele e os filhos. Mas vamos lá. Mas o Senhor diz que aquele ato daquela mulher lavar os seus pés com perfume era uma preparação para a sua morte. Na verdade, quando se cobria um corpo, né, de alguém que faleceu, colocava-se um perfume e antes de colocar na sepultura. Mas Jesus diz que aquela mulher, ela já anteviu isso, né?
aquele ato dela já foi uma preparação para a sua morte, para o momento em que ele iria morrer, se entregar. Foi naquela ocasião onde Judas disse, olha, era para ter dado dinheiro aos pobres, né? Aí Jesus disse, olha, os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tereis. Então Jesus começa a dizer para os seus discípulos que está chegando um momento onde os seus discípulos vão ficar sem o seu mestre, sem o seu Senhor. Então, os discípulos ainda não estão percebendo o tom, mas no capítulo 12 vai chegando essas expressões, né? A minha hora é chegada. O momento do Senhor Jesus ser glorificado está chegando. Então, o semblante dos discípulos começa a cair, começa a ficar pesado o clima entre Jesus e os discípulos por conta do que iria acontecer. Lá no outro dia, aqui no capítulo 12 ainda, o Senhor Jesus tem aquele momento da entrada triunfal do Senhor Jesus, ele entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, cumprindo as escrituras, né? O rei montado numa jumentinha. E aquele onde é considerado o domingo de Ramos, né? Então, um domingo antes do domingo de Páscoa. Então, Jesus entra de uma maneira triunfal em Jerusalém, as pessoas jogando ramos, jogando no chão para que ele passasse, ou acenando com os ramos. Naquela semana de Páscoa, Jesus disse aos seus discípulos que a sua hora de sua glorificação era chegada. Aqui no versículo 23 do capítulo 12, diz que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa expressão, a hora, a primeira vez que ela aparece é em João capítulo 2. Eles estão no casamento em Caná da Galileia. Maria chega para Jesus e disse, filho, eles não têm mais vinho. Já dando a deixa para Jesus começar o seu ministério. Aí Jesus disse para Maria, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus falando sobre a obra dele, aquilo que ele veio fazer, né? Morrer na cruz, ser sepultado e depois ressurreto e glorificado, subir aos céus. Jesus diz que esse momento ainda não chegou a hora desse momento. Mas aqui ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então Jesus começa a dizer para os seus discípulos de forma mais clara, está chegando o momento. No versículo 27, ele diz, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Quer dizer, foi para isso que eu vim. Para morrer e ser glorificado. Então Jesus vem dizendo aos poucos, vem dizendo para os discípulos, olha, a minha hora está chegando, é chegada a hora. O Filho vai ser glorificado. O Pai vai ser glorificado por meio do Filho. Então ele fala da sua angústia na alma. No versículo 31 ele vai dizer que vem para julgar o mundo. E que ele seria levantado, no versículo 32, que é uma figura para dizer que ele vai, que era o jeito que ele iria morrer, né? Ser levantado, quer dizer, ser colocado numa cruz. E os judeus, o versículo 34 aqui vai nos mostrar que os judeus não entendiam que o Cristo morreria. Ora, eles vão dizer, mas espera aí, na lei não diz que o Cristo ia permanecer para sempre? Como é que o Cristo vai morrer? Então Jesus começa a impactar a vida dos discípulos quando ele diz que ele vai morrer. Ele diz que vai morrer. E talvez até crie um dilema na cabeça dos discípulos. Espera aí, mas o Cristo era para viver para sempre, eternamente. Como é que o Cristo vai morrer? E o Senhor está dizendo que vai morrer. Será que o Senhor é o Cristo mesmo? E será que não foi isso que passou na cabeça dos discípulos quando o Senhor Jesus foi pego, preso, crucificado? Cadê os discípulos? Não estava nenhum lá. Né? Não estava nenhum. O que estava mais próximo era João com Maria. Mas os demais todos correram. Ora, será que era ele mesmo, o Messias, que nós tanto aguardávamos? Né? Então, é isso que está acontecendo. Jesus está dizendo para os discípulos que está chegando o momento de o Filho ser glorificado. Aí chega o capítulo 13. O capítulo 13 narra um episódio
onde há um jantar, uma ceia de Páscoa, aqui no capítulo 13. O versículo 1 diz que Jesus amou seus discípulos até o fim. Amou seus discípulos até o fim. Nesse episódio aqui, ele lavou os pés dos seus discípulos e dizendo que os discípulos deveriam fazer o mesmo, né? Lavar os pés uns dos outros. E ali era um sinal de purificação, né? Daquilo que ele faria pelo seu sangue, purificar cada um dos seus. Nesse jantar, depois que ele lava os pés dos discípulos, depois que senta à mesa, eles começam a comer o pão, o vinho, talvez um cordeiro assado, enfim, outras coisas. Jesus diz para eles: olha, um de vocês vai me trair. Um de vós me trairá. E eles começam a se perguntar: como assim, como assim? E João, o discípulo amado, estava mais perto do Senhor Jesus, certo? Reclinado sobre o peito de Jesus. E um dos discípulos diz: pergunta para ele aí, tu que é mais próximo dele aí, pergunta para ele, quem é que vai trair ele? E aí João pergunta: quem é que vai trair o Senhor? É aquele a quem eu der o pão molhado no vinho, né? O pão molhado, aquele que eu der. Mas parece que eles não perceberam. Ele fez isso, Jesus fez isso, mas os discípulos não se ligaram, ou talvez se distraíram. Jesus está com brincadeira, deixa de onda. Ele dá para Judas e nem Judas percebe, né? E diz que depois quando Jesus dá para Judas o pão molhado, né? E aí Jesus diz para Judas: o que tem de fazer, faz-o depressa. E aí os discípulos não entenderam isso. O que é que ele quis dizer? Já sei, é porque ele tem que comprar mais coisa para a ceia, né? Jesus mandou ele, o que ele tinha de fazer logo. Então Judas sai, diz que nesse momento entrou Satanás no coração de Judas. Assim, é um momento, meus irmãos, bem conturbado. Jesus vem dizendo: está chegando o momento de eu ser glorificado, um de vocês vai me trair, eu vou morrer. Aí Jesus diz no final aqui do capítulo 13, no versículo 33, ele diz: olha, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde eu estou indo, vocês não podem ir. Jesus está falando da sua morte, do momento em que ele vai se entregar ao Senhor. Para onde eu estou indo, vocês não podem ir. É só ele que pode fazer isso. Aí Pedro diz, né? Senhor, mas no versículo 36, Senhor, para onde vais? Aí ele diz de novo: para onde eu vou, você não pode ir. Você não pode me seguir agora, mas depois você vai me seguir. Você não pode ir agora, mas depois você vai me seguir. Aqui talvez seja uma referência até à morte de Pedro, né? Você não pode me seguir agora para onde eu vou, mas depois você vai. Você vai morrer por mim. Aí Pedro diz no versículo 37, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu vou dar a minha vida por ti, eu darei minha vida por ti. Jesus diz o que para Pedro no versículo 38? Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Está percebendo? O clima, está um climão aqui, está pesado. Jesus vem dizendo, desde aquela coisa linda, a ressurreição de Lázaro, que maravilha, Jesus começa olha, eu vou morrer, eu vou ser glorificado. E Jesus se angustia com isso, porque ele é o Deus homem. Ele é Deus, mas é homem. É homem, mas é Deus. Eu vou morrer. Um de vocês vai me trair. Senhor, por ti eu dou a vida. Tu vai me negar. Pensa o clima entre Jesus e os discípulos. Está pesado. Os discípulos começam a ficar perplexos. É aí que Jesus começa o capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem perturbados, com o coração batendo disparado, perturbado, preocupado. Não se turbe. A reação dos discípulos diante de tudo que Jesus estava revelando para eles era medo, perturbação. O ambiente é de perturbação.
Ele não sabe o que vai acontecer, não sabe para onde Jesus está indo, o que é que Jesus está dizendo, eu não estou entendendo, eu estou confuso, eu estou começando a ficar preocupado. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, versículo 1, capítulo 14, versículo 1. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus diz para eles, não fiquem com medo. E a maneira para vocês vencerem esse medo, essa perturbação, é creiam em mim. Creiam no Pai, creiam em mim. Bem, talvez isso é bem verdade para nós também, né? A melhor forma de nós vencermos o medo, o medo que a gente tem, é aumentar a nossa fé em Deus, nossa crença em Deus. Então, mesmo que eles não soubessem o que aconteceria com o seu mestre, eles deveriam crer e confiar, ou continuar confiando que não seriam abandonados à própria sorte, não importa o que aconteça nos próximos dias. A fé em Deus, a fé no Filho, é o jeito certo de vencer o temor. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu estou indo morrer, eu vou ser glorificado. Mas aí ele diz no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus está dizendo o seguinte, não se turbe o vosso coração, não tenham medo, não fiquem perturbados. Sabe por quê? Lá na casa de meu pai tem moradas, muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. O que eu estou indo fazer agora é preparar lugar para vocês. Então não fiquem perturbados, é isso que eu vou fazer agora. Preparar lugar para vocês. Jesus conforta os seus discípulos diante da sua partida, prometendo-lhes uma morada na casa do Pai. A casa do Pai é aonde? É onde? A casa do Pai. Hã? Oxe, não sabe onde é a casa do Pai? Oxe, que medo é esse? Vamos lá, vamos ser sinceros. Onde é a casa do Pai? A casa do Pai é no céu, não? Ou não? Oxe, eu digo é medo do óbvio. Medo de dizer o óbvio e se passar, né? No céu, não, está errado. Se passou todinho. Eita, eu pensei que era no céu, é no céu. A casa do Pai é no céu. Onde é que Deus mora? No céu. O céu é a morada de Deus. O céu é a casa do Pai é onde Deus está. No capítulo 3, versículo 1, diz, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, veja só. Está chegando a hora de Jesus passar deste mundo para o Pai. Ou voltar para casa. Está chegando o momento de Jesus voltar para casa, aonde o Pai está. Certo? Onde o Pai está. Jesus sabia que estava prestes a voltar, a sua glorificação. E ele revelou aos seus discípulos. Mas ele conforta os discípulos, dizendo que ele vai preparar lugar para os seus discípulos. Quando criança, a imagem que eu tinha era de uma grande mansão no céu, uma grande mansão, que era a casa de Deus, e ao redor dessa grande mansão tinha um monte de casinha. Era a casa de cada um dos crentes em Cristo Jesus. Um autor, ele diz que o céu é como um belíssimo prédio de apartamentos, com muitíssimos apartamentos espaçosos e mobiliados. E não haverá nenhum aglomerado de gente. Porque cada um tem o seu apartamento. E parece que é com vista para o mar, viu? E Jesus disse uma coisa interessante aqui no versículo 2. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. É interessante isso que Jesus disse. Porque está dizendo o seguinte, se não tivesse lugar suficiente para vocês, eu diria. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não estava nem dizendo para vocês. Eu não estou mentindo. Há lugar suficiente na morada de Deus. Pois Jesus foi preparar lugar.
E ele não foi preparar lugar como alguém que trabalha num hotel, arrumando os quartos, dobrando os lençóis, limpando o chão. Nada disso. Eu achava, quando era criança, eu pensava assim: ah, Jesus foi preparar lugar. Então Jesus está com a colher de pedreiro e está lá. Ou então Jesus está limpando o lugar, encerando, preparando o lugar. Não é isso. Na verdade, Jesus foi garantir uma morada para os seus discípulos através da sua morte, através da sua ressurreição. Ele não está dizendo que ele foi para o céu preparar lugar. Não. Ele está dizendo aqui: eu estou indo preparar lugar para vocês. Jesus está olhando lá para o Calvário. É ali onde eu vou preparar lugar para vocês. Morada para vocês. Lá na casa do Pai. Para a casa do Pai. É lá no Calvário. Na sua morte. Na sua ressurreição. Na sua glorificação. Jesus diz no versículo 3: eu vou, mas eu volto. Olha, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu vou preparar lugar. E depois, eu volto. Eu volto. Eu vou morrer, serei glorificado, mas depois, eu volto. Jesus fala do seu retorno para levar os seus discípulos para estar com ele. Jesus, no versículo 4, né, Jesus indica que eles sabiam o caminho para onde ele estava indo. Ou pelo menos deveria saber. Vós sabeis o caminho para onde eu vou, versículo 4. Ou eles sabiam mesmo, ou deveriam saber o caminho para onde Jesus iria. O caminho é a estrada, né? É o meio para se chegar no lugar. O meio para se chegar na casa do Pai. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Vocês sabem qual é o meio para chegar onde eu estou indo. O meio era a sua obra, a cruz, morrendo pelos nossos pecados. Aí, só que Tomé, versículo 5, diz aqui: disse-lhe Tomé. Eu acho que Tomé, e alguns autores concordam com isso, Tomé talvez seja aqui um porta-voz dos discípulos. Ele diz: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Eu acredito que Tomé, alguém disse: Tomé, é contigo. Ninguém aqui está entendendo. Vai lá, Tomé, pergunta aí. Aí, peraí, tá bom. Peraí. Senhor, desculpe. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Eu não estou entendendo, Senhor. Demonstra aqui uma incompreensão daquilo que Jesus disse. Olha, não sabemos para onde vais. Ele não conhece ou desconhece sobre a morte do Senhor, a sua glorificação até a casa do Pai. A propósito, isso é algo interessantíssimo na vida dos discípulos. É tanto que quando eles vão escrever, os autores aqui vão escrever, eles escrevem dizendo: olha, é por isso que aconteceu isso e isso. Na época eles não entendiam. Vejamos. Jesus disse para os discípulos: olha, daqui uns dias o Filho do Homem vai ser morto pelos judeus, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus acaba de dizer isso e os discípulos: não, eu sou maior do que tu. Não, mas eu sou maior do que tu. Jesus fala que vai morrer. E os discípulos estão discutindo quem vai ser o maior entre eles. Aí outro episódio, Jesus diz: olha, eu vou morrer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos judeus. Mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro: Senhor, tem misericórdia de ti, Senhor. Não tem piedade de tu não, Senhor. Jesus diz: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Deus me livre, Senhor. Oxente, ele disse que ia ressuscitar. Só que é isso que é interessante nos discípulos. Jesus falava uma coisa e eles parece que estavam tão avechados das ideias que ele não pegava o ensino. E é isso que acontece aqui.
Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais. Jesus já vem falando, eu vou ser glorificado. O Filho do Homem vai ser levantado. Né? Eles não sabiam. Desconhecimento sobre a morte do Senhor. Jesus disse que iria preparar lugar, não disse? Senhor, mas eu não sei para onde é que o Senhor está indo. Ele disse, eu vou preparar lugar na casa do Pai. Aí diz, como saber o caminho? Eles não entendem qual é o meio para chegar no lugar, na casa do Pai. Como saber o caminho, Senhor, para chegar no lugar, se a gente não sabe nem qual é o lugar que o Senhor vai? O caminho, o meio para se chegar à casa do Pai, qual é? É o próprio Senhor Jesus. É por isso que ele diz no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, cada predicado aqui desse versículo, caminho, verdade, vida. Você tem aí as expressões, né? O caminho, e a verdade, e a vida. São três predicados que no original também estão com os artigos definidos. Quando a gente vai falar, vai colocar uma lista de predicados, de coisas, nós não costumamos colocar artigos definidos. Né? Alguém diria, olha, eu sou o caminho, verdade e vida. Mas Jesus deixa claro, ele coloca o artigo definido para dizer que ele é o único caminho, única verdade, o único que é vida. Ou seja, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, outro que possa ser vida. Ou seja, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Ele é. Apenas Cristo é. Quando ele disse, por exemplo, no capítulo 8, quando ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que verdade é essa? Não pode ser outra coisa a não ser ele mesmo. Quem conhece a verdade é liberto por ela. Mas não é qualquer verdade. Muitas pessoas estão utilizando hoje esse versículo, infelizmente, e politicamente. Olha, quem descobrir a verdade de determinada ideologia vai ser liberto por ela. De maneira nenhuma. Ideologia nenhuma liberta ninguém. É mais fácil aprisionar. Veja, eu sou mais inclinado ao capitalismo do que ao socialismo. Convenhamos, né? A gente vai pelo que dá certo, não? Socialismo funciona na Venezuela, o socialismo só. Lá socializaram a pobreza. Todo mundo é pobre. Né? No geral, né? Mas, então, as pessoas que são vítimas do socialismo precisam de liberdade, verdade. Mas vocês também não acham que o capitalismo também não pode aprisionar pessoas, não? Se você não entende o que eu estou falando, aí pronto, fica difícil. Porque eu também não estou entendendo o que eu estou falando, não. Mas o capitalismo também aprisiona. O amor ao dinheiro, ao enriquecimento, pode chegar através desses amores também. Tudo pode aprisionar. Nenhuma ideologia tem uma verdade que liberta. A verdade que liberta é uma pessoa, não é uma coisa. Não é uma ideia. Não é uma proposição. Não é a ciência. A verdade que liberta não é uma vacina. A verdade que liberta também não é antivacina. A verdade que liberta é uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo. A verdade que liberta. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, não há outro. Eu sou o meio para se chegar à casa do Pai. Eu sou a verdade e a vida.
Interessante ele dizer que é a vida. Isso me remete ao capítulo 1. No capítulo 1, se ele é a vida, só ele pode dar vida. No capítulo 1 vai dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. E lá diz que nele estava a vida, e a vida, ele, é a luz dos homens. Jesus. É lindo. O capítulo 1 de João é lindo demais. É para você ler bem devagarzinho, pensando. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí vai dizer, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É lindo demais. Então, ele é a vida, meus irmãos, e quando se fala que Jesus é a vida, é impactante também, porque só Deus é vida. Veja, não é que Deus, até uma concepção filosófica, eu estava ouvindo esses dias, um debate sobre isso. É até incorreto dizer que Deus existe. Deus é o autor da existência. É até, impreciso dizer que Deus existe. Deus é a vida, é a própria existência. Deus é o autor da vida, certo? Quando ele diz eu sou, é a existência, a própria existência. Ele é autoexistente. Ele tem vida em si mesmo. Ele dá vida a pessoas. Jesus dá vida a pessoas também. Jesus está dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a vida, ele dá vida. Ele liberta com a verdade. Ele dá vida a quem está morto. E também diz que ele é o caminho para se chegar até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único meio para se chegar ao Pai. Então ele está caminhando, meus irmãos, rumo ao Calvário. E ele está aqui só com os discípulos. Chegue cá, vem cá. Estou indo para os céus. Venham cá. Eu vou preparar lugar para vocês. Venham cá. Eu vou morrer. Mas eu vou para preparar lugar para vocês. E eu vou, mas eu volto. E os discípulos não poderiam ir para onde ele está indo, para o Calvário. Mas eles poderiam crer nele. Crede em Deus, crede também em mim. Pois quem crê em Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, recebe o privilégio de se aproximar de Deus. É só uma borboleta. Recebe o privilégio de se aproximar de Deus. O caminho. Através do caminho, a verdade e a vida. É só por meio de Cristo, é só por meio do seu sofrimento, da sua morte e ressurreição, que nós encontramos vida e conhecemos a verdade que liberta. É só por meio de Jesus, irmãos e amigos. Tem uma frase que é comum, as pessoas repetem tanto que alguns até acreditam nela. Todas as religiões levam a Deus. Já viu? Eu não. Talvez você até já disse isso. Tem crente que diz isso. Pasmem. Todas as religiões, de alguma forma, levam a Deus. Essa é uma verdadeira mentira. Todas as religiões não levam a Deus. E seria contraditório o cristão dizer isso. Porque Jesus coloca aqui exclusividade no cristianismo. Jesus diz, o cristianismo é exclusivista. O pluralismo religioso diz que todas as religiões são, no fim das contas, verdadeiras. Mentira! As pessoas que dizem isso é só para agradar todo mundo. Mas é mentira. Até uma pessoa que diz isso está mentindo. Essa própria afirmação é autoconfrontativa, sei lá. Autodestrutiva.
Todas as religiões são verdadeiras. Não é. Mentira. Porque elas vão discordar umas das outras. O cristianismo é exclusivista. Porque o cristianismo afirma, com base nas palavras de Jesus, que Jesus é o único caminho para se chegar a Deus. E há religiões que dizem que não é meio assim. Olha, você pode se chegar a Deus através do santo fulano de tal. Você pode se chegar a Deus através de determinados atos de bondade. Você pode se chegar a Deus determinadas coisas boas que você pode fazer para a sua família, seus filhos, vizinhos, parentes. Jesus disse, não. Isso é mentira. Eu sou o caminho. Não é outro. Não é outro. Logo, não é verdade que, independentemente da religião, o Deus é o mesmo. Não é. Não é o mesmo Deus. Sempre tem alguém que diz pra gente, né? Não, mas Deus é o mesmo em toda religião. Alguém vem para... A gente está conversando com alguém, de repente entra no assunto religião. Tu é de qual igreja? Eu sou evangélico. Ah, eu sou kardecista, né? Espírita. Mas o Deus é o mesmo, né? Não é. Não é. Sinto muito. Não é. Não é o mesmo Deus. Deus só é Pai daqueles que creem no caminho, na verdade e a vida que é Jesus. Então, se Jesus não é o caminho para aquela pessoa de determinada religião, não é o mesmo Deus que elas adoram. É outro Deus. Se Jesus não é a pessoa principal lá, pode esquecer. Não, mas o importante é a gente ter um momento com Deus, com as nossas crenças, cada um na sua religião. Bom, isso é liberdade religiosa, mas é liberdade também para viver uma mentira. Porque o único caminho para se chegar a Deus é através de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, não um caminho, como se tivesse vários. Não tem outros. E quem quer se chegar a Deus por outros meios, é como aquele ladrão e salteador que quer entrar no aprisco, no rebanho das ovelhas, por outro caminho, que não pela porta, que é Jesus. Então não é verdade também que se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa maravilhosa, que faz o bem, vou ser aceito por Deus. Não é verdade. Jesus é o caminho para Deus, não as coisas boas que eu faço. Na minha região, né, há uma grande peregrinação, a romaria enorme para o Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Todos os anos. E parece-me, eu vi algumas informações de que parece que tem diminuído, né, o número de pessoas que têm ido para essas peregrinações. Enfim, mas de qualquer forma, são milhões de pessoas em Juazeiro do Norte. Falta até água na cidade. Quando vão. Um negócio assim incrível. Muita gente. E nesse período, o seminário faz um evangelismo. Né? O seminário oferece água para as pessoas. Muita gente nas ruas, muita gente, e o seminário oferece água gratuita, geladinha. Olha a água, o folheto. Vê, olha a tua pressão, fulano. Evangelismo. Aí a pessoa evangelizada tomando água, aferindo a pressão. É bom. E parece que o número tem diminuído. Algumas pessoas têm achado que pode ser até o evangelismo, não sei. Não sei se é isso. Mas muita gente pagando promessa, sabe? Andando ajoelhada. Eu fiz não sei o que para que o santo fulano me concedesse isso, essa graça. Olha, a única pessoa que pode nos conceder alguma graça é Deus. E a maior graça que Deus pode nos conceder é chegar até Deus. Isso só é possível por meio do caminho.
da verdade e a vida, que é Jesus. Aí, mas eu visito igreja, eu faço algumas orações, até mesmo eu leio a Bíblia. Mas essas coisas não são garantias de que eu sou um cidadão da casa do Pai. É necessário crer no caminho, no único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Como é que eu sei que eu posso ter meus pecados perdoados, salvo por Cristo? Como é que eu posso ter a garantia de que se eu morrer agora, eu vou para o céu? A garantia é crer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se você crê, quem prometeu é fiel para cumprir. Pois eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que eu só vou a Deus, eu só vou para o céu se for por meio dele. Então pronto, quem falou, falou. Jesus garante isso. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, falando sobre missões hoje, né? Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que mostra para os outros o caminho, que mostra para os outros onde se chegar, onde nós podemos encontrar o Senhor, que é por meio de Jesus. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre isso, sobre essa mensagem do Evangelho, se você quiser se render ao Senhor Jesus, eu quero crer, eu quero receber a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você pode também, após o culto, pode conversar com a gente, com qualquer pessoa da igreja, ou pode mandar uma mensagem para a gente aqui no YouTube. E será um prazer orar por você.